Graças a Deus. Então vamos lá para a palavra do Senhor nessa noite. Aquilo que Deus encheu meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí rapidamente. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler uma porção um pouquinho maior. Do verso 12 até o verso 23. Hoje é o dia que celebramos a nossa comunhão com Deus por meio do sacrifício de Jesus, do Cordeiro. É como cantamos aqui, é tudo sobre Ele, né? É tudo para Ele. Ele é o centro. Aprove ao Pai dar tudo ao seu Filho. Então, quer dizer, Ele é a pessoa mais importante que nós exaltamos aqui nessa noite, nessa reunião. Nós vamos falar muito de Jesus. Fui perguntado até pela equipe de louvor, até quando vai falar de Jesus? Vou falar de Jesus muito tempo, irmãos. E não falta palavra para dar sobre Jesus. Então vai se preparando aí, todo culto, vamos falar de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ele é o centro. Amém? Que bom poder falar de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 12, já está aqui atrás? Tá? Eu não olho mais, só aponto o dedinho para a tela aqui. Ó. Vamos ler, queridos. O tema dessa meditação é o seguinte: entramos além do véu pelo novo e vivo caminho, Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O contexto desse texto é maior. O autor aos Hebreus exalta a pessoa do Filho desde o primeiro verso. O foco é, a partir de Jesus, o centro gravitacional de tudo passou a convergir nele. A antiga aliança, os rituais da antiga aliança, aquilo que era sombra dos bens eternos, em Cristo se tornaram duradouros, se tornaram plenos. Então, o livro dos Hebreus, para mim, é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui. Pelo menos de vez em quando, leio o livro de Hebreus. Só tem 13 capítulos, é muito curtinho. E ele é tão importante para a compreensão do culto, de quem é Jesus. Está tudo no livro de Hebreus. Da transposição da antiga aliança para a nova aliança. Eu amo o livro de Hebreus. A palavra do Senhor diz que ele, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Diga assim: Jesus está aguardando. O que Jesus faz hoje no céu? Intercede por nós. Mas ele também está aguardando. 2000 anos aguardando. Porque está ligado à sua vinda. Está ligado a vencer todos os inimigos. E quando Jesus descer do céu, ele vai pelejar contra os inimigos. A palavra do Senhor diz, ele está aguardando. Verso 14, igreja. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sangue dele nos purifica o tempo todo. Eu fico muito fascinado com a perenidade do sangue do Cordeiro. De fato, derramado há 2000 anos. Mas em poder, com eficácia perene. É um sacrifício único e que cobre todos os nossos pecados. Todos. Todos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei.
Vou fazer um comentário aqui importante. Hoje pela manhã, estudando ali o livro de Ageu, nós fizemos uma afirmativa muito forte. Eu falei, queridos, o povo de Israel errou muitas vezes, mas eles não tinham o que nós temos. Eles não tinham o Espírito dentro deles permanente. Eles tinham que ouvir a palavra todo sábado na sinagoga ou no templo. E tinham que tentar entender a palavra e obedecê-la. Era uma relação com Deus através da obediência, pelo que entendiam da palavra. Não é como nós, que temos o Santo Espírito dentro de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor inscreveu, está escrito aí, irmãos, na nossa mente. Sabe o que me faz me manter relativamente em santidade? Eu vou falar relativamente, porque senão alguém vai pensar que eu já alcancei a plenitude. Não alcancei, não. Se não falar, as palavras tudo tem peso, né, irmão? Sabe o que me mantém você relativamente em santidade? Que as palavras do Senhor estão aqui na nossa mente, no nosso coração. Elas são tragas à memória. Tudo passa pelo filtro da palavra na nossa mente. Na antiga aliança não era assim. O povo tinha que se lembrar por conta própria. Nós temos o auxílio precioso do Espírito Santo, que ilumina, que traz à memória, que aviva um conceito bíblico na nossa mente. Isso nos ajuda na nossa santificação. Por isso o autor aos Hebreus, não é Paulo, diz, está aqui no verso 16, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Verso 17, igreja, vamos lá? Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso é importante entender. Não é que Deus nos toma por inocentes, é que esse peso do pecado não ficará contra nós para sempre. Vai ser expiado pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que tem de maravilhoso no sangue de Jesus? É que ele tem eficácia de cobrir não só os pecados já passados, mas os pecados que ainda vamos cometer. Não é? Podia ter eficácia só no que já passou. Mas eu não estou preparado para cometer pecado daqui a alguns minutos, mas posso cometer. E se eu vier a cometer, esse mesmo sangue, sacrifício, cobre a minha deficiência quando eu me arrependo e confesso. Amém, povo santo? Esse sangue perene está sempre nos alcançando. Está sempre nos purificando. Nós temos acesso a isso o tempo todo para sermos renovados. Por isso nós vamos celebrar hoje, comendo o pão, tomando o cálice, lembrando desse sacrifício. Porque é a nosso favor. A palavra do Senhor diz, ora, onde há remissão dos pecados, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, eu queria que você lesse o verso 19, que ele é chave para o nosso entendimento. Vamos ler em voz alta, toda a igreja? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Preste atenção que o autor dos Hebreus começa a aplicar os conceitos espirituais naquilo que era natural antes. Daqui a pouco vou falar sobre esse além do véu. Mas ele fala que agora temos acesso e podemos entrar com intrepidez. Intrepidez é ousadia. Intrepidez é ausência de medo. Nós podemos entrar. Está facultado isso a nós. Pelo sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz, verso 21. E tendo grande sacerdote
sobre a casa de Deus. Olha o verso 22. O que diz, irmão? Qual é o verbo que está aí? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Verso 23, para terminar essa porção. Guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha o que o autor aos Hebreus está falando, irmãos. E agora eu vou dar um contexto maior para você entender. Desde o começo do relacionamento de Deus com o povo de Israel, lá no Sinai, Deus lhes deu a lei. E na lei Deus prescreveu como seria a aproximação do povo a ele. Deus mandou construir aquela tenda no deserto. Deu as especificações, quais eram os materiais. Deus desenhou a planta daquilo tudo e deu para construírem. E agora quero que você se lembre, você já viu isso. Tenho certeza que você já viu, no mínimo, uma ilustração, um desenho, uma imagem. Aquela tenda no deserto representava o processo de expiação do pecado na antiga aliança. Tinha um pátio externo, cercado com cortinas, uma porta de entrada. Então, todo israelita, quando ia para perto daquele santuário no deserto, tinha que primeiro passar por uma porta. E logo mais adiante estava o altar de sacrifício. Um altar, uma caixa revestida de ouro e tudo mais, com chifres nas pontas. E ali era morto um animal. Então o pecador não podia sair entrando no santuário de qualquer jeito. Passava primeiro pelo sangue do animal derramado. E aquele sangue era substitutivo do próprio pecador. O animal morria para que o pecador não morresse. E o simbolismo era muito claro. E vertia sangue de verdade. Era algo cruento, sangrento, sanguinolento. O pecador, naquela dispensação, ele sabia que aquele animal que ele levou, cabra, bode, touro, seria sacrificado no lugar dele. O caminho para chegar até Deus, ou a presença de Deus, porque Deus está no céu e não habita em templo feito por mãos humanas, mas aquela construção ensinava ao povo de Israel que o pecado custa uma vida, que o pecado custa caro, vai custar uma vida. E o povo tinha que aprender visualmente, porque não tinha o Espírito Santo. Entravam, passavam pelo altar do sacrifício, depois tinha uma bacia com água, que simboliza a purificação. E aí começava a parte interna do tabernáculo. A primeira parte chamava Santo Lugar. E nesse santo lugar havia alguns móveis, alguns utensílios, entre eles um menorá de 7 braços, aceso com óleo. Uma mesa com a proposição dos pães, um altar de incenso. Tudo aquilo simbolizava a expiação. Mas, no meio daquela construção, daquela barraca erguida no deserto, tinha uma divisória. Essa divisória era o véu. E o véu, irmãos, era muito grosso. Eu fiz questão de pesquisar esse detalhe. Era feito com tecidos dobrados. Não era apenas... Não é igual a cortina da tua casa, que você bota a mão assim e entra. Só aquele véu no meio do santuário, a largura dos panos dobrados da cortina era de um punho, de cerca de 10 centímetros de espessura. Agora tu imagina uma cortina grossa, com 10 centímetros de espessura. Se eu não me engano, 19 metros de altura. Tinha uma altura bem ampla.
e 9 metros de largura. Mas o que mais chama a atenção é que ele era grosso. Aquela cortina devia ser pesadíssima. E além daquela cortina, estava o Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança do Senhor, com os querubins de ouro ali sobre a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia ir além desse véu e entrar no Santíssimo Lugar. E ele fazia isso exatamente na ocasião do Dia do Perdão. Em hebraico é Yom Kippur, a festa do Yom Kippur. Uma vez por ano, o sacerdote entrava além do véu para fazer expiação pelo pecado de Israel. Não entrava a hora que queria, não entrava todo dia, só entrava uma vez no ano, além do véu. Isso demonstrava como era difícil o relacionamento com o Deus de Israel no quesito expiação de pecado. Custava uma vida de um animal. Ninguém quase tinha acesso dentro daquela construção. E nem o sumo sacerdote podia transitar livremente para onde quisesse ali dentro. Essa dificuldade toda para você entender a graça que nos alcançou. Amém, queridos? Quer que você entenda, antes de Cristo, tudo era muito difícil. Antes de Cristo, expiar as culpas era difícil, era custoso. Você deu oferta aqui, certamente em dinheiro. Mas naquela ocasião as ofertas eram de cereais e de animais. Imagina, irmãos, quantos animais tinha que ofertar por ano? Você tinha que fazer uma fazendinha em casa, criar, né, alguma coisa para poder levar a oferta. Imagina se acabasse os carneirinhos. Você ficava sem conseguir ofertar. Porque era baseado nesses animais. Não era outra coisa aceita. Ou então no cultivo. Tudo era muito difícil. Tudo era muito custoso. Ninguém tinha liberdade de entrar na presença do Deus vivo. E quem temasse em fazer qualquer coisa fora do protocolo da lei, era morto. Ainda dava medo aquele santuário. O santuário dava medo. Eu já ouvi várias vezes dizerem, eu ainda não achei a base histórica para isso, viu, irmãos? Eu não sei se é verdadeiro, mas dizia-se que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava lá, ele era amarrado com uma corda no pé. Porque se ele caísse morto lá dentro, puxavam ele lá de dentro, porque ninguém ia entrar, porque morreria também. Olha que lugar terrível era além do véu. A santidade de Deus estava ali revelada. Era tão forte, qualquer indigno morria. E agora nós podemos entrar além do véu o tempo todo. Eu quero que vocês mensurem como era complicado e difícil para como agora é gracioso e fácil. O que Jesus conquistou por nós. É muito diferente. Eu quero que você continue aí no livro de Hebreus. Hebreus 9, 25. Eu quero mostrar esse contraste. Hebreus 9, 25. Como disse, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano no Yom Kippur para fazer expiação pelo povo de Israel. Uma vez por ano. E ele tinha que estar santo. Uma coisa é fato. A cordinha no pé, não sei se tinha não. Mas na borla do manto do sumo sacerdote, tinham sininhos de ferro. Esse sininho de ferro não era enfeite não, irmãos. Você imagina uma roupa com um monte de guisado de sininho assim em volta? Quando ele andava, o que fazia? Um bom barulhão, né? Blim, 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 blim. E ficava andando assim, fazendo barulho. Blim, 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 blim. O tempo todo. Então, do lado de fora do véu, se percebia que ele estava vivo. Porque o negócio fazia barulho do sininho, quando ele andava, se movimentava. Então, até o sininho era um sinal de que o sacerdote tinha sido aprovado por Deus para chegar naquele lugar santíssimo. A palavra do Senhor diz, em Hebreus 9, 25, confirmando isso, e fazendo a transição da antiga para a nova aliança, do sacrifício perfeito de Jesus, que encerra o sacrifício de animais. Hebreus 9, 25, vamos lá, igreja? Leia voz alta comigo.
nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como é que está escrito aí? Como sumo sacerdote. Cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ele tinha que oferecer sacrifício de sangue pelos pecados dele e do povo. Só que era sacrifício de sangue animal. E todo ano, durante séculos, os sumos sacerdotes ofereceram sangue de animais para poder entrar ali naquele lugar. A palavra fazer um contraste muito grande. Jesus não entrou com sangue substitutivo de um animal. Ele entrou definitivamente diante de Deus com o seu próprio sangue derramado. O que muda é que não usou um artifício, ele se deu completamente. O que mudou é que não é mais o sangue alheio, mas o próprio. Ele verteu o próprio sangue para ser o sacrifício perfeito, máximo, que habilita-nos a entrar diante de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Acabou. O que era transitório, o que era limitado, o que era com sacrifício de animais, acabou. Agora é pleno sacrifício, é único e é perene e dura para sempre e purifica-nos para sempre. O que muda é que o ritual todo do passado era sombra. E quando Jesus verte seu sangue, já não é mais sombra, é a plenitude, é a consumação máxima do plano de Deus. Nós devemos tudo a Jesus. Não tem sentido essa reunião que temos aqui, se você não compreender que deve tudo a Jesus. Se hoje você fala com Deus Pai nas suas orações, é por causa dele. Porque você bem poderia estar muito distante de Deus, mesmo tentando se aproximar. E os nossos pecados iriam nos impedir. Quantos entendem? Se eu tenho acesso a Deus, é por causa de Jesus. O mérito é todo dele. A honra é toda dele. É tudo para ele, por meio dele. Amém, Paulo Santo? Vamos abrir mais um texto. Ele se tornou aí o caminho. Ele abriu o caminho para nós entrarmos. Você conhece esse texto, João 14, 6, só para lembrar. Bota ali na tela para o pessoal lembrar. Olha o que Jesus é, irmãos. Você conhece de cor, não conhece? João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém exclui exceções. Ninguém, em nenhum lugar da face da terra, pode chegar a Deus o Pai se não for por Jesus. Nenhuma das falsas divindades que são adoradas no mundo levam a Deus. Tem um jargão popular que diz: todos os caminhos levam a Deus. Isso é inverdade, isso não é verídico. De fato, todos os caminhos levarão a Deus em julgamento, em juízo. Porque ter acesso a Deus só tem um único e vivo caminho: Jesus. Jesus, ele não é só a pessoa que nos faculta entrar. Não é? Jesus não é aquele que arregaça assim o véu para a gente entrar. Ele é a própria viabilidade para nós entrarmos. Ele é o caminho. E ninguém jamais vai alcançar Deus sem Jesus. Amém, povo santo? Vamos abrir outro texto aí para provar isso. Quando Jesus se entregou na cruz, quando ele expirou e consumou a obra, o Senhor fez um efeito sobre o templo de Israel para demonstrar um novo momento. Está lá em Mateus capítulo 27, verso 50. Mateus 27, 50. Quero que você entenda isso. Não há nenhuma coincidência. Foi proposital. Houve um terremoto. E esse terremoto aconteceu justamente na morte do Filho de Deus. Para que esse terremoto aconteceu? Aconteceu mais de algumas coisas, né?
Dentre elas, algumas pessoas estavam mortas e ressuscitaram. E saíram do cemitério. Deve ter dado um susto quem estava em casa. Você imagina o morto aparece na sua casa, voltei. Aí morre você, né? Só de susto que o morto voltou, você morre junto. E entraram muitos santos, né, em Jerusalém, diz a palavra de Deus, quando Jesus morreu. Mas um dos efeitos mais importantes da morte de Jesus nem foi a ressurreição dessas pessoas, porque voltaram a morrer. O que eu acho um prejuízo. Já tinham sido mortas, sepultadas, voltaram a viver, tiveram 2 funerais, tiveram, né, 2 enterros. O efeito mais importante da morte de Jesus, um dos efeitos mais importantes, é simbolizado no que aconteceu no templo. Olha aí para o texto, Mateus 27, 50 e verso 51. Vamos ler? Você fique sabendo no seu coração, vamos lá, igreja. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. É a hora que ele morre. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, houve um terremoto. Jerusalém é afetada por terremotos até o dia de hoje. E vai ter muitos outros. Quem veio de manhã estudou aqui comigo, sabe que está programado grandes terremotos para aquela região, que vai destruir muita coisa ainda. Incluindo, vai fender no meio o Monte das Oliveiras. Está profetizado, vai acontecer. Mas na hora que Jesus morreu, o terremoto sacudiu a terra e dentro da construção do templo de Jerusalém, esse véu, com 1 palmo de largura, se rasgou de alto a baixo. E é importante esse detalhe de ser de alto para baixo. Acredita-se que se fosse de baixo para cima, alguém diria, alguém começou a rasgar de baixo para cima. Homem, mexeu. Mas não teve mão humana. Rasgou de cima para baixo. E você pesquisar depois, você vai ver. Esse véu era tão espesso que se amarrasse 2 cavalos em posições opostas, não conseguiam romper esse véu. Um cavalo puxando para um lado, outro cavalo puxando para o outro, e não rompia. Era muito grosso. Mas Deus queria mostrar algo para o povo. O véu está rasgado. Aquele véu que era o impedimento da sua presença gloriosa foi rasgado. E esse véu simboliza o acesso dado por Cristo. Queridos, nós só podemos entrar na presença do Deus vivo porque o véu se rasgou. Esse véu do templo não é o véu que nós entramos, mas é o novo e vivo caminho através do próprio Cristo, da sua carne entregue por nós, da sua morte. Estava pensando uma coisa, vai parecer até bobagem, ainda mais num dia de Santa Ceia. Mas vocês também viram, que eu sei que vocês gostam dessas coisas de cinema. Filme de super-herói, quantos viram aí? Os filmes da Marvel. Não mente não que você viu a maioria deles. Vocês viram. Eu também vi, poxa. Para divertir, para entreter. Não teve? Todos eles têm uma coisa em comum. Vocês vão lembrar. Quando está todo mundo em perigo, aparece uma luz e eles atravessam uma luz. Não é assim? Não tem os portais? Vocês viram isso aí, não viram? O filme dos Vingadores? Viram sim. Aquele do Ultimato que tinha morrido metade dos Vingadores. Lembram disso? Ficção, irmão, só para ilustrar. Tinha morrido metade dos Vingadores. Aí na hora, lá no final, na briga final, o que aconteceu no ar? Começou a abrir uns buracos assim no ar, na realidade. E através desses buracos dimensionais, atravessaram os super-heróis que tinham sido mortos, e agora ressurretos.
Eu fiquei pensando em casa, meu Deus, Hollywood faz efeitos especiais, mas não é original os efeitos deles. Porque, irmãos, buracos dimensionais, na realidade, Deus já faz há muito tempo. Sabe quando Estevão estava sendo apedrejado? A palavra de Deus diz que Deus abriu o céu. Como estou entendendo? Você acha que os homens estão imitando essas ideias da onde? Da Bíblia. Há 2000 anos está registrado que Deus abriu o céu, rasgou o céu, para que se pudesse se enxergar no céu de Deus. Buracos dimensionais Deus já faz há muito tempo. Passagens dimensionais Deus já faz há muito tempo. Estou fazendo esse paralelo ridículo de um filme para você entender que a minha passagem para a presença de Deus era incapaz, eu era incapaz de chegar à presença de Deus antes de Cristo. É como se Deus, através de Jesus, abrisse a passagem dimensional. E agora, eu não estou só na minha casa quando eu estou orando. Eu não estou só de joelho na minha sala quando eu estou orando. Eu entro além do véu. Como estou entendendo o que eu estou falando? Eu usei essa ilustração boba dos filmes de ficção para mostrar que nós entramos além. Você não está apenas aqui fisicamente. Será que eu estou sendo muito louco aqui no que eu estou falando, irmãos? Vocês estão entendendo diante de Deus? Fisicamente, eu vou para a minha sala para orar. Dobro meu joelho lá. Mas espiritualmente, eu atravesso além da dimensão da minha sala. Sabe onde é que eu entro? No santo lugar. Nós somos convidados a entrar, irmãos. Eu queria que você entenda isso. Nós somos convidados a entrar. O que antes era proibido. Só o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Agora nos é facultado. Entrem. Deus incentiva isso naquele texto que lemos. Querem ver? Eu vou dar 2 verbos para vocês de o Senhor abrindo e chamando para você entrar. Olha lá, Hebreus 10 de novo. Bota lá, filhão. Hebreus 10 de novo. Eu vou usar 2 textos. Verso 19. Hebreus 10, 19. Já está aqui? O que o livro de Hebreus faz com os cristãos da Nova Aliança? Manda os cristãos terem o quê? Manda os cristãos, isso é uma chamada. Manda os cristãos terem o quê? Intrepidez. Não tenham medo. Não tenham medo de entrar. Antes era terrível entrar no Santo dos Santos. Morria. Agora, para fazer o contraste, diz, não tenham medo. Entrem com intrepidez. É um convite. Quantos entenderam? Verso 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde, igreja? Aonde está o Santo dos Santos agora? Não tem mais véu físico aqui para a gente entrar. Quantos entenderam? Que é uma questão dimensional. É outra dimensão. Nós estamos entrando pela fé. Nós estamos sendo convidados. Entrem. O outro verbo que prova que é um convite para nós entrarmos, verso 22. Qual é o verbo que está aí, igreja? Aproximemos. Cheguem-se. Cheguem-se. Entrem. Cheguem-se no Santo dos Santos. Quantos entenderam? Pelo novo e vivo caminho. Pela dimensão, a porta dimensional que Jesus abriu para nós entrarmos. Eu vinha pensando nisso há muito tempo. Essa palavra está sendo ruminada no meu coração há muito tempo. Já compreendia, mas agora ficou mais claro para mim. Que é o contraste da antiga aliança com a nova aliança. Do que era material para o que é espiritual. Da dificuldade que era ser aceito na presença de Deus.
para facilidade, para facultação dessa facilidade. Irmãos, se todo cristão entendesse o privilégio que tem ao entrar no Santo dos Santos. Você vai dizer para mim, pastor, mas eu não me sinto entrando no Santo dos Santos. Eu oro na minha casa, eu oro lá nas minhas dificuldades, eu oro antes de trabalhar, eu oro durante o dia. E eu não tenho essa percepção que eu estou no Santo dos Santos. Mas você está, porque agora você entra por meio de Jesus e a sua oração chega lá diante do trono. Quantos entenderam? Digo amém. Irmãos, tem um monte de gente falando com as suas entidades na terra. Cada um ora para o seu Deus. Na Índia são milhares de deuses falsos. Cada um tem a sua divindade. Mas são todos anjos caídos. Que não podem muita coisa, não podem quase nada, só oprimem. Mas eu e você, por causa de Jesus, nós entramos diante do Deus vivo. O nosso acesso é diferente. Quantos entenderam? É diferente, queridos, porque nós estamos entrando diante de um Deus falso. Esse Deus abriu o caminho para nós entrarmos através do seu Filho. Ele quis abrir para nós. Ele nos chama, entrem, aproximem-se. Se você entendeu isso nessa noite, talvez melhore muito a sua comunicação com o Senhor. Aí a oração não é penosa, a oração não é sem sentido, porque orar é um ato de fé, não é um ato de fé? Se eu entro na minha sala e começo a falar com o vento, se eu parar para olhar, raciocinar como homem, eu estou falando com o vento, com as paredes, com o teto. Mas, na verdade, eu sei que não é isso. Eu me sinto aconchegado na dimensão de Deus. Quantos se sentem assim quando oram? Não é interessante? Já falei aqui, você que trabalha muito e não tem tempo para ficar orando. Eu sou pastor, a minha vida é essa, entrar dentro de Deus, clamar pela sua vida. Eu oro um por um, nome por nome. Essa é a minha função. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não tenho essa função. Mas você, mesmo na sua posição dentro do corpo do Cristo, quando você ora, você tem o mesmo privilégio que eu, querido. Você entra diante do Santo dos Santos. Pelo nome vivo caminho. É o mesmo privilégio. Sem tirar nem pôr, eu não tenho mais do que você. Se você entendesse isso, você entraria muito mais vezes por dia. Que é um privilégio, é uma porta aberta, é um chamado. Você pode entrar quando você quiser. Ah, pastor, eu trabalho muito, não tenho tempo. Meu irmão, você não para comer, para almoçar no seu trabalho, você não para ir no banheiro. Aproveita. Pastor, o banheiro não é o melhor lugar para a gente orar. É sim, por que não? É escondido. Né? Tem patrão que fica no pé ali, não pode. Nenhuma manifestação religiosa durante o trabalho. Mas ele não pode pedir você de ir no banheiro, pode? Não pode. Ah, só tem um banheiro para orar? Ora lá. Ah, mas é fedorento, é feio, é desagradável. É só você abstrair o ambiente e lembrar que você está entrando aonde? No Santo dos Santos. Que seja 1 minuto. Que sejam 2 minutos. Mas você tem o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Estou te chamando, Deus. Entra com ousadia. Entra com intrepidez. Achegue-se a essa dimensão. Amém, povo santo? Vamos voltar para o livro de Hebreus, capítulo 6. Nós estamos em Hebreus 10. Vamos para Hebreus 6, verso 19. Hebreus 6, verso 19. Essa dimensão nos foi facultada por Jesus. O véu foi rasgado no templo para mostrar que agora podemos adentrar além do véu. Não o véu material, mas o véu que nos impedia de chegar diante de Deus. Hebreus 6,19. Eu amo o livro de Hebreus. Vamos ler todos juntos, quem puder, já estamos terminando. A qual temos por âncora da alma. Eu acho esse termo tão bacana, irmão. Âncora da alma. Âncora não é um objeto pesado de ferro para segurar o navio. Normalmente a âncora é para baixo, né, irmão? A âncora é dentro do mar. Dentro do lago, de uma água. Então a âncora
afunda. Nesse caso aqui, nossa âncora está para cima. Porque a nossa âncora não está para baixo. A nossa âncora entrou lá dentro e nos segurou lá dentro. Nós, jogamos a âncora lá e segura aí. Olha o que a palavra de Deus diz, essa figura é muito interessante. O qual temos por âncora da alma, que nos prende lá em cima na dimensão. O que diz a palavra? Segura e firme. Que penetra, vai aonde essa âncora? Além do véu. Onde nós podemos adentrar, irmãos? Além do véu. Diga assim, eu posso adentrar. Além do véu. Eu posso adentrar quantas vezes eu quiser. Quantas vezes eu quiser. Se você tiver uma vida intensa de oração, 6 horas de manhã, de tarde, de 9 do almoço, de tardinha de novo, 6 horas da tarde, 11 horas da noite, você pode entrar quantas vezes você quiser. Não tem impedimentos. Já foi facultado você entrar além do véu. A palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz. Que nós temos afirmado, né? Seguro e firme. E que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu ouvi a Lídia perguntar, e o pecado? Se tiver em pecado, você se arrepende, confessa, e o sangue de Jesus te purifica a consciência do pecado. Nós somos pecadores, mas nós não estamos o tempo todo em pecado. Isso não é fato. Você não acorda em pecado. A inerência do pecado está na nossa alma. Mas se nenhum de nós pudesse adentrar, esse texto estaria mentindo. Ele diz que eu posso entrar. Ele me convida para entrar, sem medo. A intrepidez é entrar sem medo. Mas como é que você é? Com consciência pura. Como é que se purifica a consciência? Pela confissão do erro, do pecado. Não é entrar com consciência de pecado. Eu sei que eu estou errado, eu estou pecando mesmo, eu vou entrar assim mesmo. Não é isso. Eu purifico. O primeiro texto não é lembro, tem que purificar a consciência. E o que purifica a consciência é confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus nos purifica a consciência do pecado. Paulo vai dizer no livro de Evangelho, na carta de João, eu não lembro qual das cartas. Se meu coração me condena, maior é Deus que meu coração. Se nós nos basearmos no pecado para não entrar, nenhum de nós entra. Mas na hora que você vai orar, você deve pelo menos se colocar diante de Deus, Senhor, perdoa os meus pecados. E creia na eficácia. Eu acho que a grande dificuldade da igreja, de modo geral, é não acreditar que, por pior que seja o seu erro, o Senhor te perdoa. E Ele te deixa entrar de novo nessa dimensão. Quantos entenderam? Queridos, eu estaria frito se as oportunidades de entrar fossem limitadas, como na antiga aliança. Nem eu entraria, nenhum de nós entraria. Se tivesse uma cota, você só pode errar 10 vezes. Se passou de 10, nem me procura. Deus falando do céu, nem me procure, você já acabou sua cota de possibilidade de entrar na minha presença. É ilimitado. É só se quebrantar. É só saber que está fazendo isso através de Cristo. Com toda reverência, todo temor. Mas com intrepidez. Tem que tirar o medo, porque o medo nos afasta dessa presença. O medo nos afasta. Se eu estou com medo de ser fulminado, eu nem entro na presença de Deus. Como era na antiga aliança. Mas somos convidados a frequentar além do véu. Quantos estão entendendo, queridos? É um convite. A carta aos Hebreus é justamente para provar, mudou. Não é mais como era antes, limitada, agora é livre. Entrem. Porque Jesus conquistou isso para vocês. Porque sabe que seremos para sempre, irmãos?
sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que nós somos? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino sacerdotal. Aleluia! Nós seremos para sempre. Sabe o que eu sou agora? Pastor. Sabe o que eu vou ser quando Jesus voltar? Sacerdote real. Sabe o que você é agora? O que você estiver fazendo hoje para sobreviver? Sabe o que você vai ser no futuro mundo? Sacerdote real. Sabe qual é a nossa função para sempre? Sacerdotes reais. Que entram na presença de Deus e intercedem pelos outros. Todo mundo entendeu? É a nossa vocação geral para todos nós, cristãos. Eu parei onde, queridos? Hebreus capítulo 6, não foi? Eu nem fui até o fim, eu falei sim, segundo a ordem de Melquisedeque, que é a nossa ordem. Hebreus 13, 15 agora. Hebreus 13, 15, 16. E eu pensando que esse sermão ia ser curtinho, eu vou terminar em 25 minutos. Já passou, claro. Isso é uma palavra rica dessa, maravilhosa. O que eu preciso que vocês entendam é simples. Não é difícil. Estamos com livre acesso. Amém? Aproveite. Aproveite. Isso é um privilégio, é um chamado. Sacerdote, venham à minha presença. Entrem no lugar santo. Eu estou abrindo para vocês. É necessário entrarmos. Hebreus 13, 15. Vamos lá, estamos terminando. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus. Quando? Sempre. Quantas vezes eu posso chegar na presença de Deus? Sempre. Sempre. Não é só nos dias de culto, quarta e domingo. É sempre. É toda hora. É em qualquer lugar. Se você estiver lá na Amazônia, no meio da selva, lá tu pode entrar. Se você se candidatar à NASA, ir lá para a NASA e virar astronauta e conseguir sair da órbita, lá na órbita do céu, lá você pode entrar. É sempre, diga comigo assim, sempre. Amém, povo santo? Vamos lá, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Verso 16, vamos lá. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É legal esse texto porque mostra, nós temos que continuar na comunhão dos santos, abençoando uns aos outros. Amém? Isso aí também é sacrifício para Deus, aceitável. Também. Mas o primeiro sacrifício é de você para com Deus. É entrar na adoração, é entrar na dimensão, é você ofertando. Quantos entenderam? O resto é na horizontal aqui entre os irmãos. Mas primeiro é o sacrifício que sobe diante do altar, lá no céu, além do véu. Amém, povo santo? Por último, Apocalipse 1, 5 e 6. Com esse eu encerro. Glória a Deus. Anderson, muito atento, viu que a minha bateria ia riar. A minha não, daqui do microfone, né? A minha não está riada não, a minha está ativa aqui, irmão. Mas o Anderson foi sensível, viu que aqui, ó, fica piscando uma luz vermelha, o microfone ia parar. Agora está tudo liberado, vamos lá. Apocalipse 1, 5, 6, igreja, para a gente terminar. Quantos entenderam a palavra de hoje? Ai, irmãos, eu não queria só que vocês entendessem, não. Sabe qual é o desejo do pastor de vocês? Que vocês vivessem isso. Vocês tomassem posse. Isso não é uma palavra para você, mais uma, para colocar na coleção. Isso é uma palavra para mudar a dinâmica da sua busca. Se você já está entrando, glória a Deus.
Se não está entrando, está sendo econômico, você pode entrar muito mais vezes. Você pode entrar muitas vezes, quantas vezes você quiser, em qualquer lugar. E isso aí não é um método, isso é uma liberação. Compreendem? Não estou falando de um método. Eu estou falando que o céu está aberto para nós. Eu estou falando que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Quando você entrar assim, meu irmão, sinta-se na sala do trono de Deus ali, sendo recebido. É lógico que fisicamente você está no mesmo lugar, mas a tua voz está sendo ouvida diante do trono. A tua voz está subindo. Existe uma figura muito interessante no livro de Apocalipse, que fala que as nossas orações sobem como um incenso e são recolhidas pelos anjos. Compreende isso? Na antiga aliança, no santuário físico na terra, tinha um altar de incenso. Então, lá no santo lugar, não no santo dos santos, mas do véu para cá, tinha um altar de incenso. Então, quando o sacerdote punha incenso ali, dentro do altar, devia ficar tudo enfumaçado lá dentro do santo lugar. Aí essa figura desse incenso, que parece não ter muita proveito, né? Para que vai fumaçar dentro do ambiente? É transposta na nova aliança para as nossas orações. As nossas orações são um incenso que sobe diante de Deus e é colhido pelos anjos. Compreenda isso. Quanto mais você ora, mais incenso sobe e é colhido. Compreendem, queridos? Eu estou falando de uma coisa transcendente, de uma outra dimensão. Então podemos mandar muito incenso lá para cima, não podemos? Se quisermos. Quanto incenso pode subir dessa casa? Na quarta-feira vamos nos reunir aqui em oração. Vamos mandar incenso para cima, irmão. Se você conseguir entender essa transposição dos elementos materiais para o espiritual. Vamos finalizar então, queridos, somos sacerdotes. E vocês se alegraram com isso, e lembrar que vocês são sacerdotes. Vocês sabem que são sacerdotes. Mas eu quero que você fixe isso com a palavra de Deus. Apocalipse 1:5. E com esses dois versículos eu termino a mensagem. Leia comigo, por favor. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, Jesus nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Eu sou pecador, mas não sou mais escravo do pecado. Ele já me libertou da escravidão do pecado. E no dia do culto aqui às escuras, eu expliquei direitinho o que era isso. 3 fases. Liberto da escravidão, já aconteceu. Libertou, passado. Estamos sendo libertos da influência do pecado. E um dia seremos isentos completamente do pecado. Amém, queridos? Ele já nos libertou. E aí o verso 6 diz assim, concluindo. Agora eu queria que você ficasse de pé, para você todo mundo falar com o diafragma descomprimido. Descomprime o diafragma. Palavras como essa têm que ser assumidas, elas têm que ser entronizadas no coração e assumidas. Amém? Então leia o verso 6 agora. Já se levantou, já descomprimiu o diafragma, plenos pulmões. Diz o que a palavra de Deus diz a meu respeito, ao teu respeito. Vamos lá. E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aquele que nos ama e nos constituiu reinos e sacerdotes. Olha que maravilha, irmãos. Quem era eu antes de vir a Jesus? Um morto vivo. Quem sou eu em Cristo Jesus? Realeza sacerdotal. Quem era eu antes de vir a Jesus? Um morto vivo que não podia falar com Deus,
preso e escravo do pecado. Quem sou eu agora em Cristo Jesus? Alguém que foi convidado a entrar na dimensão santíssima. Pela fé. Eu posso. Isso não é pretensão. Isso não é presunção. Isso é por causa dele. Ele me abriu esse espaço. Cheguemos confiadamente diante do trono da graça, para que achemos socorro em ocasião oportuna, diz o texto. Todos os textos nos chamam para essa dimensão. Vem, entra. Jesus já abriu. É através dele que você chega lá. Amém, povo santo? A ele toda a honra, a ele toda a glória, todo louvor. Você tem que amar Jesus porque ele te ama muito. Te ama demais, me ama demais. Quando você pensar em pecar, lembra disso, de tudo que ele te deu, tudo que ele conquistou para você naquela cruz. E nós vamos comer o pão hoje e tomar o cálice em memória do sacrifício dele. Em memória do sacrifício do Cordeiro, que nos deu tudo isso. Amém, povo santo? Mas a palavra nos diz que devemos examinar nós mesmos. Como já foi declarado, somos pecadores. Mas eu tenho uma esperança, eu tenho uma certeza tão grande no meu coração de que a palavra é verdadeira, que quando eu oro e me arrependo aqui, eu sou purificado. Como diz no livro de Isaías, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão alvos, como a branca lã, como a neve. O poder de Deus de transformar nosso pecado encardido em pureza, em santidade. Amém, povo santo? E é isso que nós vamos pedir agora ao Senhor, antes de tomarmos o pão e comermos, tomamos o cálice e bebemos. Porque é um momento santo. Se as minhas vestes estiverem encardidas ainda com alguma mancha, eu clamo agora ao Cordeiro, e ele purifica a minha consciência do pecado. Clama aí onde você está, não precisa falar em voz alta se não quiser. Mas você pode falar com o seu Senhor nessa hora, purifica-me, Senhor, pela eficácia do teu sangue, pela eficácia do sangue do Cordeiro. Purifica-me, Senhor, dos meus erros, mazelas, omissões, ações, para que sejamos puros diante de Deus. Clama a Ele pela sua vida, cada um por si. Cada um clama por si.